Olá e bem-vindos. Hoje temos em mãos um material, no mínimo, invulgar. É verdade. É um diálogo entre uma pessoa, um tal Edson Zogby, e uma inteligência artificial que nos leva numa viagem, bem, absolutamente vertiginosa. Sem dúvida. Começa com uma crítica muito feroz ao poder de filantropos bilionários, como George Soros e Bill Gates, e acaba E acaba a propor uma revolução. uma revolução económica global, acreditem ou não, baseada na tecnologia que está por trás dos videojogos. É uma cadeia de ideias fascinante. Quer dizer, liga a influência política de fundações privadas, a taxação de grandes fortunas e o potencial da tecnologia blockchain. Exato. O mais interessante é mesmo seguir o raciocínio, não é? Ver como é que ele une estes pontos que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver uns com os outros. De uma crítica a bilionários para um plano que envolve usar blockchain para, bem, para mudar o mundo. A ligação não é nada óbvia. E a ambição do plano? É gigantesca. Vamos a isso então? O diálogo começa de forma muito forte. Põe logo o dedo na ferida a apontar a George Soros. A crítica não é propriamente nova, mas a fonte parece usá-lo como um símbolo de um problema maior, não é? Precisamente. Não se trata tanto de Soros, a pessoa, mas de Soros como o arquétipo do filantropo bilionário que impõe as suas ideias. É assim que o texto lhe chama. Certo. A fonte estabelece logo a tensão central. Por um lado temos a Open Society Foundations, que financia causas nobres, como a democracia e os direitos humanos. Sim. Mas, por outro lado, o diálogo dá voz àquela crítica de que este poder de financiar é também, no fundo, um poder de definir a agenda. Claro, quem recebe o dinheiro. Fica dependente e alinhado com a visão de quem doa. E isso cria uma espécie de poder paralelo, não é? Fora do sistema democrático, precisamente. O argumento é esse, que se está a substituir a deliberação pública pela vontade privada de um indivíduo que é, pronto, extremamente rico. E a conversa depois alarga logo este raciocínio a Bill Gates. Sim, traça um paralelo direto entre o poder de Soros na política e o de Gates na saúde global. É a mesma lógica. E as palavras que a fonte usa são incrivelmente duras. Soros é descrito como agindo em nome de uma elite maquiavélica para comandar a política global, E Gates é chamado de pilantra completo que quer comandar a saúde global. que a fonte usa para unir os dois. A alegação de que as fundações são, no fundo, uma forma sofisticada de fugir aos impostos. Exato. Se juntarmos as peças todas, o argumento do diálogo é este. O problema não é a caridade em si, é o poder desproporcional que ela dá. O poder de moldar a sociedade. Isso. Estamos a permitir que indivíduos privados, com as suas próprias ideologias, os seus interesses, moldem o futuro da política e da saúde globais. E tudo isto contornando os processos democráticos e ainda por cima com benefícios fiscais. A questão de fundo é, quem é que devia ter tanto poder? Certo. O diagnóstico é um problema de concentração de poder. Então, qual é a cura proposta neste diálogo? Imagino que não seja simplesmente pedir aos bilionários para serem mais contidos. Nem de perto. A fonte é muito direta. Zogby afirma que, e cito, o excesso de filantropia é reflexo da má distribuição de renda. E isso serve de ponto para a solução? Serve de ponto para uma solução que é sistémica, não é individual. A proposta é simples na sua formulação, mas radical nas suas implicações. Que é? Em vez de depender da boa vontade dos ricos, a solução seria taxá-los diretamente sobre o património. Uma taxa global sobre a riqueza. Exato, mas com um pormenor crucial. O dinheiro arrecadado não iria para um fundo gerido por burocratas, nada disso. Ok. Seria usado para fins sociais, sim, mas as prioridades seriam definidas democraticamente. Isso é uma diferença fundamental. É toda a diferença. A sociedade decidiria onde o dinheiro faz mais falta, em vez de ser o bilionário a decidir que a sua causa pessoal é a mais importante. A ideia é retirar o poder da equação. E transformá-lo num mecanismo de redistribuição faz sentido. Descentraliza-se o poder de decisão, que hoje está nas mãos de, bem, meia dúzia de fundações, Precisamente. mas o diálogo deve certamente ter identificado o elefante na sala. Os paraísos fiscais. Claro. De que serve um imposto se o dinheiro pode ser escondido nas Ilhas Caimão? E a solução apresentada é tão radical como o resto, sem meias medidas. A proposta é um pacto global com tolerância zero. Tolerância zero como? Os países que se recusassem a aderir a este sistema de transparência e taxação sofreriam sanções políticas e comerciais totais. Uau! Sanções totais. Basicamente seriam isolados da economia global. É uma lógica de ou estás connosco ou estás contra nós, mas aplicada à política fiscal.
Isso é duro. A justificação está numa frase de Zogby que define a mentalidade de todo o plano. Ele diz: "Não dá para ser gentil com falta de índole. Nunca funciona." A visão é que o sistema atual é tão prejudicial que só pode ser combatido com uma força esmagadora e coordenada. Ok, um pacto global, sanções totais, parece quase ficção científica. Mas a fonte não parece acreditar que as nossas instituições atuais, tipo a ONU, tivessem sequer a capacidade ou a vontade para fazer algo assim tão drástico, certo? Nem pensar. Há um ceticismo profundo. A fonte parte do princípio de que, e volto a citar, as nações estão repletas de corruptos no poder. Portanto, confiar nos governos seria ingênuo. Seria, na visão do diálogo, uma ingenuidade. Confiar neles para implementar uma mudança que lhes retiraria poder e influência. Não ia acontecer. Exatamente. E é precisamente neste vácuo de confiança que a tecnologia entra em cena, como a única alternativa viável. E essa tecnologia é o blockchain. Sim, mas é importante perceber o porquê. O blockchain é apresentado não só como uma ferramenta melhor, mas talvez como a única ferramenta possível neste cenário. Porquê? Porque parte do princípio de que não se pode confiar em ninguém, nem nos governos, nem nos bancos, nem em intermediários. O registro é público. E imutável e descentralizado torna a ocultação de riqueza e as transações ilícitas exponencialmente mais difíceis. Fica tudo à vista de todos, para sempre. Mas para a maioria das pessoas, sejamos honestos, blockchain é sinónimo de Bitcoin. Sim, de criptomoedas, de especulação. De uma especulação financeira desenfreada. Parece mais um casino digital do que uma ferramenta de justiça social. O diálogo aborda esta dissonância. Aborda e de forma muito direta. O Zogby diz que a mentalidade especulativa é destrutiva e que essa associação, quase que arruinou o potencial da tecnologia antes dele ser explorado. Então o que ele propõe é uma espécie de rebranding. Um rebranding radical, exatamente. Tentar transformar o blockchain, que na cabeça da maioria das pessoas é um esquema volátil para enriquecer depressa, numa ferramenta de transparência e governação. É uma batalha de percepção gigantesca. Talvez até mais difícil do que a batalha tecnológica. E como é que se ganha essa batalha pela narrativa? A estratégia proposta tem várias frentes. Primeiro, mudar o foco. Parar de falar de preço e começar a falar de utilidade. Ok? Como o blockchain pode criar sistemas de votação mais seguros, cadeias de abastecimento transparentes para combater o trabalho escravo ou, lá está, sistemas fiscais à prova de corrupção. Mostrar o lado prático. E, em segundo lugar, promover o desenvolvimento de projetos open source com fins sociais que mostrem na prática o que a tecnologia pode fazer para além do lucro. Certo, então temos a crítica ao poder centralizado, a solução de uma taxa global e o blockchain como a ferramenta descentralizada para a implementar. Mas como é que se põe um plano desta magnitude em marcha? Bem, a fonte não pode estar a sugerir que se envie uma proposta à ONU. Não, claro que não, dado o ceticismo de que já falamos. A via institucional é completamente descartada. A estratégia de implementação é tão fora da caixa como o resto. Então, qual é a proposta? A criação de um movimento informacional global e construtivo. Um movimento que nasça e cresça na internet. Porque a comunicação social tradicional? É parte do status quo, segundo o texto, e por isso nunca apoiaria uma mudança tão profunda. Um movimento de base, digital. E que táticas concretas é que sugere? Uma das ideias é fascinante. Criar uma obrigatoriedade moral. O que é isso? Gerar uma pressão pública tão forte que se torne inaceitável para ONGs, fundações e até clubes de futebol não operarem com total transparência financeira. O futebol? Porquê é que o futebol é mencionado especificamente? Olha, porque é uma indústria global que move milhares de milhões, é notoriamente opaca e está muitas vezes associada a escândalos de lavagem de dinheiro. E tem uma visibilidade imensa. Exato. Se a pressão pública forçasse os grandes clubes a movimentar todo o seu dinheiro numa blockchain pública, onde cada cêntimo fosse rastreável, o impacto seria estrondoso. Serviria de prova de conceito. E criaria um precedente para outras indústrias. E quem lideraria este movimento? Um novo líder carismático? Não. A fonte rejeita categoricamente a ideia de um líder único. Porquê? Porque isso cria um ponto de falha, de corrupção. O movimento teria de ser análogo à tecnologia que promove. Descentralizado. E os porta-vozes não seriam os suspeitos do costume, políticos ou académicos? Seriam jovens influencers. Influencers, para liderar uma revolução fiscal e tecnológica? Isso parece otimista, para não dizer outra coisa? A lógica do diálogo é que eles possuem algo que as instituições já não têm.
A confiança de uma audiência global e a capacidade de disseminar ideias de forma viral. A autenticidade deles seria mais poderosa do que a autoridade formal? Essa é a ideia. E isto aplica-se também à educação. Esqueça o Unesco, os ministérios. A aposta em ensino virtual gratuito, que transforma a aprendizagem sobre blockchain numa moda. Numa moda? Sim, algo que as pessoas queiram aprender porque é relevante e interessante, não porque é obrigatório. E quando eu penso que este plano já não pode ficar mais surpreendente, a fonte lança a sua cartada final para conseguir esta disseminação em massa, não é? O grande veículo para tudo isto. Exatamente. A ideia final, que o texto chama de a cereja em cima do bolo. E é esta: os games são um ótimo caminho. Os videojogos. É incrível. Explica-me a lógica. Como é que os jogos se encaixam nisto tudo? É a peça que une tudo de forma brilhante. A gamificação permite ensinar conceitos que são, na verdade, muito complexos. Economias descentralizadas, NFTs, contratos inteligentes. Exato. E ensina-os de uma forma intuitiva e divertida. Os jogos já são mundos virtuais com as suas próprias economias, moedas, bens digitais. E comunidades globais. Integrar conceitos de blockchain nestes ecossistemas não seria algo forçado. Seria uma evolução natural. Em vez de ter uma aula sobre o que é um token, o jogador simplesmente o usa no seu jogo favorito. E a escala é? Incomparável. Estamos a falar de uma audiência potencial de milhares de milhões de pessoas. Seria uma forma de promover a adoção da tecnologia a uma escala que nenhuma campanha de informação conseguiria sequer sonhar. É, no fundo, uma aprendizagem por imersão, de forma quase invisível. Uma revolução silenciosa jogada nos ecrãs de todo o mundo. É impressionante pensar nisto. Começámos a falar de 2 bilionários e de repente estamos a desenhar uma revolução socioeconómica liderada por gamers e influencers. A escala de ambição do plano é absolutamente vertiginosa. Sem dúvida. E se quisermos destilar a essência de todo este diálogo, ela reside num contraste. Um contraste fundamental entre dois modelos de poder. Por um lado, Um modelo atual altamente centralizado, seja na filantropia, nos governos ou nos bancos. Poucos decidem por muitos. e do outro. A promessa de um modelo descentralizado, corporizado pelo blockchain, onde a transparência é radical e o poder é, teoricamente, distribuído de forma mais equitativa. O que nos deixa com uma última reflexão que o próprio texto parece sugerir. O plano é usar uma ferramenta descentralizada, o blockchain, Promovida por um movimento descentralizado, para resolver um problema de poder centralizado. É uma visão quase utópica. No entanto, o próprio diálogo alerta para um risco. o risco de uma superpotência, como a China, poder cooptar a tecnologia. Exatamente, para criar um sistema de controlo ainda mais centralizado. O chamado mau uso da tecnologia. Uma blockchain controlada por um Estado autoritário pode ser uma ferramenta de vigilância sem precedentes. Pois, e isso deixa-nos com a pergunta final. Pode um movimento como este, que se quer global e descentralizado, manter-se fiel ao seu propósito original? Ou será que a natureza humana e as dinâmicas de poder acabam sempre por criar novas hierarquias, novos centros de controlo? Replicando no final o mesmo problema que se propunham a resolver. É a grande questão que fica no ar